o dia em que uma escola de samba de São Paulo desfilou na Marquês de Sapucaí. Sim, isso aconteceu, e aconteceu lá em 1985, quando um convênio entre a Rio Tour, que é a empresa de turismo da Prefeitura do Rio, e a Paulistur, hoje SP Tours, a empresa de turismo da Prefeitura de São Paulo, firmaram um convênio para que a campeã do Carnaval de São Paulo desfilasse na Marquês de Sapucaí no desfile das campeãs daquele Carnaval de 85. Quem ganhou o Carnaval de 85 em São Paulo foi a Nenê de Vila Matilde, com o enredo O Dia em que o Cacique Rodou a Baiana, que era um enredo que homenageava o cacique Mário Juruna, que era deputado e que estava causando um alvoroço danado em Brasília. A Nenê foi campeã e a apuração em São Paulo naquela época, ela era numa quinta-feira. Então a Nenê teve a quinta-feira, o final da tarde de quinta-feira, e a sexta-feira e o sábado para preparar um desfile no Rio de Janeiro. 60 ônibus partiram de São Paulo com os mais de 2.000 integrantes da Nenê de Vila Matilde que foram para o Rio de Janeiro, e 5 carretas transportaram os carros alegóricos. A gente vai ver aí nas imagens da TV Manchete que a estrutura dos carros alegóricos ela não era sofisticada como hoje, Então, nesse sentido, era mais fácil levar porque eles eram menores também. Mesmo assim, eles ficaram muito avariados. A Mangueira deu uma ajuda muito grande para a Nenê armar os seus carros na concentração da Marquês de Sapucaí, reparar algumas coisas, mas a Nenê, claro, não conseguiu mostrar as suas alegorias com a mesma performance que ela tinha mostrado em São Paulo. Os próprios componentes da Nenê também estavam misturados ali a componentes de outras escolas de São Paulo, como o seu Nenê, o fundador da Nenê de Vila Matilde, assumiu em entrevista à TV Globo depois do desfile da Nenê. Foi bonito, foi assim uma integração do samba brasileiro, mistura brasileiro, tudo quanto é parte, fantasia de uma com a irmã, de outra, todos juntos, muito bonito, viu? A viagem da Nenê para o Rio de Janeiro foi na sexta, então a apuração foi na quinta-feira. Na sexta os componentes viajaram ali nos ônibus oferecidos pela Rio Tour. A Rio Tour arcou com mais ou menos 85% do custo dessa viagem aí. Eles ficaram hospedados no Maracanãzinho, a escola teve ali um espaço em São Cristóvão, também na zona norte do Rio, para guardar as suas alegorias e as fantasias, e depois foi para a concentração para armar esse desfile. O então prefeito de São Paulo, Mário Covas, também foi para o desfile. Estava lá também o prefeito do Rio na época, o Marcelo Alencar, o governador Leonel Brizola e o vice-governador do Rio, o Darcy Ribeiro, que deu uma declaração pouquíssimo delicada, dizendo que a campeã de São Paulo fazia um samba de segunda classe. E aí o Brizola tentou colocar panos quentes ali, dizendo que o Darcy Ribeiro disse isso para mexer com o brio dos componentes da Nenê de Vila Matilde. Apesar disso, o que os jornais relatam é que a recepção do público para a Nenê foi muito boa. E, inclusive, o seu Nenê também agradeceu isso numa entrevista à TV Globo, na mesma entrevista à TV Globo que a gente já ouviu, diz que ficou surpreso com a recepção, que talvez tenha tido relação com o fato de que a Nenê, primeiro, colocou sambistas muito conhecidos do Rio na sua comissão de frente, fez uma homenagem à Mangueira na comissão de frente também, e distribuiu a letra do seu samba para o público na arquibancada cantar junto com a Nenê, e isso aumentar a recepção popular, ou melhorar a recepção popular a esse desfile. Uma experiência que jamais se repetiu, muito embora volta e meia alguém apareça aí com a ideia de fazer um intercâmbio de desfiles de São Paulo e do Rio de Janeiro.